Bem, continuando então o curso de Economia Computacional, utilizando a linguagem Python, aqui do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas, mestrado, doutorado em Organizações e Mercados, Economia Aplicada. Vamos ver agora a questão da recursividade. Então, nós temos uma ideia de recursividade quando nós precisamos, ou quando é útil, que uma função chame outra função, ou que uma função chame a si mesma. Então, quando uma função chama a si própria ou chama outra função, nós temos recursividade. Em macroeconomia, na teoria macroeconômica, é muito comum você elaborar um modelo utilizando recursividade. Então, tem até alguns livros de macroeconomia avançada que chamam-se macroeconomia recursiva. É o título de um livro clássico de macroeconomia avançada. E a matemática recursiva nada mais é do que isto. Quando você pega um sistema de equações e vai resolvendo esse sistema por substituição. Vai pegando partes de resoluções que você já fez de sistemas anteriores e vai encaixando em outros sistemas, substituindo funções em outras, chamando, uma função chamando outra. Isso chama-se recursividade. É um processo matemático também computacional. E o Python se presta muito a esse tipo de modelo. Não é à toa que tem um livro importante que está na internet, gratuito, que é do Thomas Sargent e do John Starczewski, que são dois. O Starczewski é um economista computacional e o Thomas Sargent é um economista já idoso, experiente, macroeconomista, é autor de um grande livro de macroeconomia avançada. E eles escreveram um livro sobre Python, modelos econômicos usando Python, justamente por essa facilidade que o Python tem de trabalhar com recursividade. Então é um dos melhores recursos que o programador pode utilizar. Você poder chamar funções ou fazer com que uma função chame a si mesma. Por exemplo, nós temos aqui def, vamos definir uma função chamada countdown, que é uma contagem. Countdown, uma contagem de n uma variável, n valores. Se n for menor ou igual a zero, a gente printa Feliz Ano Novo. Então, toda vez que nós chegarmos ao limite aí de zero, ou número negativo, nós vamos printar Feliz Ano Novo. Do contrário, else, a gente printa n. E faz com que countdown chame a si mesma em n-1. Então, countdown ali embaixo, printa n e faz com que a função chame a si mesma em n-1. Então, você printa o valor e chama o valor imediatamente anterior. Se n for negativo ou igual a zero, então a palavra Feliz Ano Novo será mostrada. Do contrário, Python retornará n e a função countdown será chamada por ela própria. E teremos n-1 como novo argumento da função. Então a gente vai ter isso aqui, countdown 10, 10 é maior que zero. Então começa com 10, produz o valor 10 e chama a si mesma. Então está lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0. Feliz Ano Novo. No 0, a função printa Feliz Ano Novo. Em valores maiores que 0, ela vai printando o valor da função e vai chamando a função anterior. Então a função chama a si mesma. Vai chamando o valor anterior, não a função anterior. Vai chamando o valor anterior. Outro exemplo. Calcular a soma de uma lista de números tais como 1, 3, 5, 7, 9. Nós usamos uma função iterativa que calcula a soma que usa uma variável de acumulação, que é dsum, para calcular o total de todos os números da lista, iniciando com 0 e somando cada número da lista. Então utilizamos uma variável de acumulação que é dsum. Definimos listsum, numList, definimos essa função, listsum, somatório da lista, dsum 0, para ir na numList, em numList, a gente chama dsum mais i, vai somando mais um valor, que é o i, e retorna dsum. Print listsum, e aí tem aqui a lista, 1, 3, 5, 7, 9. Imagine por um minuto que você não tem os laços while ou for. Como você calcularia a soma de uma lista de números?
Se você fosse um matemático, poderia começar recordando que a adição é uma função definida para dois parâmetros, que é um par de números. Então, para redefinir o problema da adição, fazendo uma adição de uma lista para adição de pares de números, né? Em vez de você adicionar a lista, você vai adicionando pares de números. Você pode reescrever a lista como uma expressão totalmente entre parênteses. Dessa forma aqui. Você começa fazendo 1 mais 3, depois soma com mais 5, depois soma com mais 7, depois soma com mais 9. Aí você pode colocar os parênteses na ordem reversa, né? Começar de fora para dentro. Tá? Ou melhor, começar pelo final. Né? Começa pelo final e depois vai retornando para a esquerda. O par de parênteses mais interno, 7 mais 9, é um problema que você pode resolver sem laço, while ou for, ou nenhuma construção especial. Né? Então você pode definir o problema como uma operação de adição, simplesmente. Né? Você pode adotar a seguinte sequência de simplificações para calcular uma soma final. Você faz o total, vai somando 7, 9, 16, mais 5, 21, mais 3, 24, mais 1, 25. Né? Vai fazendo essa soma da direita para a esquerda. E no Python, como é que ficaria isso aqui? Primeiro a gente teria que reformular a questão da soma usando os termos da lista, de listas de Python. Né? Então, você pode dizer que a soma da lista numList é a soma do primeiro elemento da lista, que é numList 0, tá? Com a soma dos números do resto da lista, numList 1 até o final. Tá? Que é numList 1, 2 pontos. E aí você pode fazer assim, isto é, listsum, numList, é igual a first numList, que é o primeiro número, que é numList 0, listsum rest, o restante da lista, numList. Tá? Então, listsum é o primeiro número mais o restante da lista. Você define assim. Nesta equação, first numList retorna o primeiro elemento da lista. E rest numList, a lista com tudo menos o primeiro elemento, o resto da lista, o restante da lista. Né? Isso pode ser expresso facilmente em Python, como no exemplo seguinte. Você define o listsum, numList, if, se o tamanho de numList for igual a 1, len é o tamanho, né? Se o tamanho da lista for igual a 1, então eu retorno o primeiro elemento da lista, que é numList 0. Como a gente já viu, o primeiro elemento no Python é 0, não é 1. Tá? Do contrário, eu retorno o numList 0 com a soma do resto da lista. Tá? Com todos os elementos, menos o primeiro. E aí eu ponho print listsum 1, 3, 5, 7, 9. Esse último exemplo traz alguns pontos interessantes. Na segunda linha, a lista possui apenas um elemento aqui. Nessa segunda linha, aqui, se o tamanho da lista for um elemento, retorna um elemento só, que é o primeiro elemento da lista. Do contrário, se tiver mais de um elemento, eu vou retornar uma soma. É um teste importante e a nossa cláusula de escape da função. Então, a soma de uma lista de comprimento 1 é trivial, é o número da lista. Em seguida, na quinta linha, eu vou ter recursividade da função. Ela chama a si mesma. Na quinta linha, está aqui, né? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu retorno a função chamando a si mesma. Né? Aqui ela chama a si mesma, listsum aqui. Tá? numList e aqui listsum ela chamando a si mesma. Portanto, listsum é um algoritmo recursivo, porque chama a si mesmo. Agora temos os diagramas de pilha para funções recursivas. A figura 1 mostra um diagrama de pilha desse tipo. Nesse caso, ela mostra uma série de chamadas recursivas necessárias para somar a lista 1, 3, 5, 7 e 9. Esta série de chamadas, você pode entendê-las como sendo uma série de simplificações sucessivas. Sempre que fazemos uma chamada recursiva, nós vamos solucionar ou simplificar um problema menor. Você vai simplificando o problema, tornando ele menor. Você vai trabalhando por partes nesse problema. Até atingirmos um ponto que o problema não pode ficar menor, ou mais simples. Então, é um processo de simplificação sucessiva. Tá? As chamadas recursivas visam solucionar, simplificar um problema, tornando-o cada vez menor até um ponto que ele chegue
a ser o mais simples possível. Ele não pode ficar menor, né? Por exemplo, aqui, você tem aqui você definiu o primeiro número, que é lá o número 0, né? Que aparece lá com um indicador, o índice 0. Aí você soma com o restante, aí pega o 3, soma com o restante, pega o 5, soma com o restante, 7, soma com o restante, e aqui sobrou o 9, que é a parte mais simples. Tá? Quando chegamos ao ponto que a questão atinge seu nível máximo de simplificação, aí a gente faz a junção das soluções de cada um dos problemas menores, até que o problema inicial seja resolvido. A figura 2, que é essa aqui, essa próxima, aliás, mostra que as somas são executadas na medida que list sum percorre o seu caminho para trás, fazendo uma série de chamadas, né? Quando o list sum retorna do problema mais alto, você tem a solução de todo o problema. Quer dizer, você vai agora voltar aqui, né? Depois que você desmembrou a lista do somatório, você vai voltar e vai somando. Tá? E aqui você tem 25. Você retorna com um pedaço mais simplificado e vai somando com o restante, até chegar a 25. Agora, as 3 regras fundamentais da recursividade. Os algoritmos recursivos têm que seguir 3 regras, ou leis fundamentais. São as mesmas regras, ou leis, dos robôs de Isaac Asimov, que foi um grande físico. Se não me engano, foi astrônomo também, né, e matemático. Um algoritmo recursivo deve ter um caso básico. Tá? Então, todo algoritmo recursivo tem que ter um caso básico, um caso fundamental, uma base. O algoritmo recursivo deve mudar o seu estado e ir se aproximando gradativamente do caso básico. O algoritmo recursivo deve chamar a si mesmo recursivamente, né? Vamos olhar um pouco para cada uma dessas leis e ver como elas foram utilizadas naquele exemplo do algoritmo list-sum. Um caso básico é a condição que permite que o algoritmo recursivo pare de recorrer, que é o 9 lá, ao final lá. Um caso básico, típico, é tipicamente um problema que é suficientemente pequeno para ser resolvido diretamente, que é o último caso ali daquele diagrama de pilhas, o 9. No caso do algoritmo list-sum, o caso básico é uma lista de comprimento 1. Aliás, desculpe, não é o 9 não, não é o 9 não. É o primeiro, é a lista do comprimento 1, que aparece lá naquele algoritmo que nós fizemos no Python, né? Quando o tamanho da lista for igual a 1, você tem o caso básico, não o 9, me enganei aqui. Tá? Para obedecer a segunda lei, temos que arranjar uma mudança de estado que leve o algoritmo para o caso básico. A mudança de estado significa que alguns dados utilizados pelo algoritmo são modificados. Tá? Então, voltando aqui, só para a gente ver, voltando lá no código do Python, está aqui. Esse aqui é o caso básico. Se eu tiver o tamanho da numList igual a 1, aí esse aqui é o caso básico. Eu retorno a numList 0, que é o primeiro número da lista. Do contrário, aí eu tenho as operações sucessivas que eu vou trabalhando recursividade. Aqui eu chamo novamente o list_sum, né, que é a função aqui, eu chamo ela novamente, retorno a ela e faço um processo recursivo. Tá? E vou printando o list_sum aqui. O caso básico mais todos os restantes da lista. Todos os números restantes da lista. Como nós vimos ali no diagrama de pilhas também. Né? Então, a mudança de estado significa que alguns dados utilizados pelo algoritmo são modificados. Normalmente, os dados que representam o problema são reduzidos de alguma forma, como a gente foi reduzindo ali no diagrama de pilhas. Aqui, né? A gente vai reduzindo aqui. Né? Peraí. Aqui na figura 1, eu fui reduzindo. Aqui peguei 1, depois peguei 3, 5, 7, 9, e aí depois eu fui retornando, né? Somando. Fazendo a soma. Tá? No algoritmo list_sum, nossa estrutura de dados primária é uma lista, por isso temos que concentrar nosso esforço de mudança de estado na lista.
Como o caso básico é uma lista de comprimento 1, uma progressão natural para o caso básico é encurtar a lista. Você vai encurtando a lista até chegar ao último valor, que é 9. Isso é o que ocorre na lista 5 do exemplo. Né? Na lista 5 do exemplo, aqui, degrau, né? 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho aqui o valor final, que é 9. Quando chamamos list_sum com uma lista mais curta. A última lei é que o algoritmo deve chamar a si mesmo. Aí você vai retornando e fazendo, né, a definição de recursividade. Vai retornando e fazendo a soma, naquele caso que nós mostramos, naquele código do Python. Né? As funções são úteis porque é possível fracionar um problema maior em outros menores. Esses problemas menores, você pode resolvê-los escrevendo uma função para resolver cada problema. Então, como eu falei, é um processo de simplificação sucessivo. Quando falamos de recursividade, não estamos falando em raciocínio circular, tautológico ou improdutivo. Não é ficar dando voltas sobre o mesmo assunto. Pelo contrário, é um procedimento para resolver um problema, fracionando esse problema em partes menores e depois aplicando o processo recursivo. A ideia é que podemos resolver um problema com uma função que o resolve chamando a si mesma. Essa é a ideia de recursividade. Não é lógica circular. Tá? A lógica recursiva é uma forma objetiva e prática de programar a resolução de um problema dividindo-o em partes menores de resolução mais fácil. Quando as funções recursivas operam e nunca atingem o valor final, ou o caso base, elas continuam fazendo chamadas recursivas para sempre. Nesse caso, a gente tem recursividade infinita, que sempre deve ser evitado. Por exemplo, def recurse. Definir recurso aqui. O Python mostra uma mensagem de erro, que é uma função infinita. Tá? O Python mostra uma mensagem de erro quando a profundidade máxima de recursividade é alcançada. Outros ambientes de programação também fazem isso. Por exemplo, eu coloco aqui, né, def recurse ali, e vai aparecendo, né, uma recursividade infinita. E aí dá um erro de procedimento, um erro de runtime, né, que você tem a recursão máxima, a profundidade de recursão máxima excedida. E aqui nós terminamos recursividade, vamos depois para a entrada de teclado e depuração. Até o próximo vídeo.